Ele só queria ajudar. Consertou o carro de uma velhinha de graça enquanto o patrão estava fora. Quando descobriram, foi demitido na hora, humilhado na frente de todo mundo. Mas ninguém esperava quem aquela senhora realmente era. Fernando estava terminando de apertar o último parafuso do motor quando ouviu a voz trêmula vindo da porta da oficina. Era uma senhora de cabelos brancos, apoiada numa bengala, olhando ao redor com aquela expressão de quem não sabe se está no lugar certo. O uniforme azul dele estava sujo de graxa, as mãos pretas de óleo, mas algo naquele rosto cansado da mulher fez ele largar tudo na hora. "Moça, a senhora precisa de ajuda?" Fernando se aproximou limpando as mãos num pano velho que carregava no bolso. A senhora olhou para ele com os olhos marejados. "Meu carro parou ali na esquina. Não sei o que aconteceu. Eu preciso buscar meu remédio na farmácia. É urgente." Fernando olhou para o relógio na parede. Marcelo, o dono da oficina Rodrigues, tinha saído para resolver uns problemas com o fornecedor e só voltaria no final do expediente. Os outros mecânicos, Roberto e Júlio, estavam ocupados com serviços grandes. Ele sabia que não deveria sair dali, mas aquela mulher parecia realmente precisar de ajuda. "Vem comigo, vou dar uma olhada." Fernando pegou a caixa de ferramentas e acompanhou a senhora até a esquina. O carro era simples, um modelo antigo bem cuidado. Fernando abriu o capô e logo viu o problema. A correia do alternador tinha arrebentado. Era um conserto rápido, coisa de meia hora. Ele olhou para a senhora que estava segurando a bolsa com força, claramente preocupada. "Quanto vai custar?" ela perguntou com a voz falhando. "Eu tenho pouco dinheiro comigo." Fernando viu ela abrir a carteira. Tinha apenas algumas notas amassadas e moedas. Não dava nem para pagar a peça, quanto mais a mão de obra. Ele pensou na esposa Adriana, nos filhos Lucas e Sofia esperando em casa. Pensou nas contas atrasadas. Mas olhou de novo para aquela senhora e simplesmente não conseguiu cobrar. "Deixa comigo, vou resolver isso agora, e a senhora não precisa pagar nada." Os olhos da mulher se encheram de lágrimas. "Meu filho, que Deus abençoe você e sua família." Fernando trabalhou rápido. Voltou correndo na oficina, pegou uma correia que tinha no estoque, voltou para o carro e fez a troca. Em menos de meia hora, o motor estava funcionando perfeitamente. A senhora tentou dar o dinheiro que tinha, mas ele recusou com um sorriso. "Guarda isso para comprar seu remédio. Vai com cuidado." Ela segurou as mãos sujas de graxa dele entre as mãos delicadas. "Você não sabe o que fez por mim hoje. Um dia você vai entender." Fernando voltou para a oficina com o coração leve. Fez o que era certo. Ajudou alguém que precisava. Guardou as ferramentas, lavou as mãos e voltou para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Roberto, o colega mais experiente, tinha visto tudo da janela, mas não disse nada. Júlio, o mais jovem, também percebeu, mas fingiu não ver. O dia estava terminando quando Marcelo voltou. A porta da oficina se abriu com força e o patrão entrou com aquela cara fechada que todo mundo conhecia bem. Ele foi direto para o estoque, começou a revirar as prateleiras, conferir peças. Fernando sentiu o estômago apertar. "Quem pegou uma correia do alternador daqui?" A voz de Marcelo ecoou pela oficina inteira. O silêncio foi pesado. Roberto baixou a cabeça e continuou trabalhando. Júlio se afastou discretamente. Fernando respirou fundo e deu um passo à frente. "Fui eu, Marcelo." O patrão se virou devagar, os olhos fixos nele. "Você pegou peça do meu estoque sem autorização?" "Foi para ajudar uma senhora que estava com o carro quebrado na esquina. Ela precisava muito." "E você cobrou dela?" A pergunta veio cortante. Fernando hesitou. "Não, ela não tinha como pagar." O rosto de Marcelo ficou vermelho. Ele caminhou até Fernando, parou bem na frente dele. "Você usou peça da minha oficina, gastou seu tempo de trabalho e não cobrou nada? Você acha que isso aqui é caridade?" "Marcelo, ela era uma senhora de idade, estava desesperada." "Eu não quero saber." O grito fez todo mundo na oficina parar. "Isso aqui é um negócio. Eu pago você para trabalhar, não para sair distribuindo favor por aí." Fernando tentou manter a calma. "Eu sei, eu só quis ajudar. Vou pagar a peça do meu salário." "Pagar a peça? Você acha que é só isso?" Marcelo estava fora de controle agora. "Você saiu daqui sem permissão, usou material da empresa, deu serviço de graça. Isso é roubo." A palavra caiu como uma bomba.
Fernando sentiu o sangue subir. Roubo? Eu ajudei uma pessoa necessitada. Você roubou da minha empresa. E sabe o que acontece com o ladrão aqui? É demitido. O chão pareceu desabar debaixo dos pés de Fernando. Você não pode fazer isso. Eu tenho família, tenho filhos. Deveria ter pensado nisso antes. Marcelo foi até a mesa, pegou um envelope. Aqui, suas coisas. Pode ir embora agora. Marcelo, por favor, me dá uma chance. Eu trabalho aqui há anos, sempre fui dedicado. Dedicado? Marcelo deu uma risada amarga. Dedicado é trabalhar direito, não sair bancando o herói nas costas do patrão. Pega suas ferramentas e sai da minha oficina. Agora. Fernando olhou ao redor. Roberto estava com os olhos baixos, claramente desconfortável, mas sem coragem de intervir. Júlio tinha saído de perto fingindo estar ocupado com algo no fundo da oficina. Ninguém ia defender ele. Ninguém ia falar nada. Com as mãos tremendo, Fernando foi até seu armário. Pegou suas ferramentas pessoais, colocou tudo numa caixa velha de papelão. Cada objeto que guardava ali tinha uma história. O jogo de chaves que o pai dele tinha dado quando começou na profissão. A lanterna que Adriana deu de presente. O chaveiro com a foto dos filhos. Fernando. Roberto sussurrou quando ele passou. Eu sinto muito, cara. Fernando apenas acenou com a cabeça. Não conseguia falar. A garganta estava fechada, os olhos ardendo. Carregou a caixa pesada e caminhou em direção à porta. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. E Fernando? A voz de Marcelo o parou na porta. Não conta comigo para referência. Ninguém vai querer contratar alguém que rouba do patrão. Foi como levar um soco no estômago. Fernando apertou a caixa contra o peito e saiu sem olhar para trás. A porta da oficina se fechou atrás dele com um som definitivo. Ali na calçada, com o sol se pondo no horizonte, ele sentiu o peso de tudo desabar. Como ia contar para Adriana? Como ia explicar para os filhos que o pai tinha perdido o emprego? Ele começou a caminhar para casa, a caixa pesada nos braços, o coração ainda mais pesado no peito. Não tinha feito nada errado. Tinha apenas ajudado alguém que precisava. Mas agora estava desempregado, sem referências, sem saber como ia pagar as contas no final do mês. As ruas estavam começando a escurecer quando Fernando finalmente chegou em casa. Era uma casa simples, pequena, mas era deles. Ou pelo menos era enquanto conseguisse pagar o aluguel. Ele parou do lado de fora, olhando para as luzes acesas na janela. Conseguia ouvir a voz de Sofia brincando, o som da televisão ligada. Adriana estava na cozinha preparando o jantar quando ele entrou. Ela se virou com um sorriso que morreu imediatamente quando viu a expressão no rosto dele e a caixa nos braços. O que aconteceu? A voz dela saiu num sussurro assustado. Fernando colocou a caixa no chão. As crianças correram para abraçar ele, Lucas e Sofia falando ao mesmo tempo sobre o dia na escola. Ele abraçou os dois com força, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Pai, por que você está chorando? Sofia perguntou com a vozinha preocupada tocando o rosto dele. É só cansaço, filha. Fernando forçou um sorriso. Vai brincar um pouquinho que o papai precisa conversar com a mamãe. As crianças saíram correndo e Adriana se aproximou. Fernando contou tudo. A senhora, o carro, a correia, a decisão de ajudar de graça e a demissão. A cada palavra, ele via a expressão dela mudar. Primeiro choque, depois medo, depois aquela determinação que ele conhecia tão bem. Você fez o certo, ela disse, pegando as mãos dele. Você sempre faz o certo. Mas agora a gente não tem dinheiro, Adriana. Como eu vou pagar aluguel? Como vou comprar comida para os meninos? A gente vai dar um jeito. Sempre deu. Ela o puxou para um abraço apertado. Você é um homem bom, Fernando. E homem bom não fica para baixo. A gente vai superar isso junto. Mas naquela noite, deitado na cama, olhando para o teto, Fernando não conseguia acreditar nisso. Tinha feito o certo. Tinha ajudado alguém. E agora estava pagando um preço que parecia injusto demais. Ele não sabia que aquela decisão, aquele ato simples de bondade, ia mudar sua vida de uma forma que jamais poderia imaginar. Do outro lado da cidade, numa casa grande e silenciosa, Helena guardava cuidadosamente um cartão de visita dentro da bolsa. No verso, estava anotado o nome da oficina e o nome do mecânico que tinha mudado o dia dela. Ela olhou pela janela para a noite estrelada
e sussurrou uma prece. Aquele homem não sabia, mas tinha ajudado muito mais que uma senhora com o carro quebrado. E ela ia fazer questão de retribuir na hora certa. Os primeiros dias depois da demissão passaram como um pesadelo do qual Fernando não conseguia acordar. Ele acordava cedo, se arrumava como se ainda fosse trabalhar, mas em vez de ir para a oficina, saía pelas ruas procurando emprego. Cada porta que batia era uma esperança. Cada porta que se fechava era um pedaço da sua dignidade indo embora. A primeira oficina que visitou pertencia ao seu Antônio, um homem conhecido na região por contratar bons profissionais. Fernando entrou com o currículo nas mãos e o coração cheio de expectativa. Seu Antônio o recebeu bem no início, mas quando Fernando mencionou onde trabalhava antes, viu a expressão do homem mudar completamente. Você trabalhava com o Marcelo da oficina Rodrigues? Seu Antônio cruzou os braços. Eu liguei para ele ontem pedindo referência de um mecânico. Ele mencionou que tinha demitido alguém recentemente por pegar peças sem autorização. O estômago de Fernando afundou. Não foi bem assim. Eu ajudei uma senhora... Olha, rapaz... Seu Antônio levantou a mão interrompendo. Eu não posso arriscar contratar alguém com esse tipo de histórico. Desculpa, mas não vai dar. Fernando saiu dali com as pernas bambas. Marcelo estava espalhando uma versão distorcida da história. Cada lugar onde ele tentasse trabalhar, aquela mentira ia chegar primeiro. Ele visitou mais 5 oficinas naquele dia. Em todas elas, a resposta foi a mesma. Algumas nem deixaram ele terminar de falar. Semanas foram passando e a situação em casa ficava cada vez mais apertada. Adriana tinha começado a fazer faxinas nas casas da vizinhança, saindo de madrugada e voltando tarde da noite com as mãos inchadas e os olhos cansados. Fernando via ela chegar exausta e sentia uma dor no peito que era pior que qualquer pancada. Deixa eu fazer isso, ele disse uma noite, tentando tirar o balde das mãos dela. Você precisa descansar para procurar emprego amanhã. Adriana segurou firme o balde. A gente divide as tarefas, assim a gente aguenta. Mas Fernando via o preço que ela estava pagando. Via as olheiras embaixo dos olhos, via ela economizando na própria comida para garantir que as crianças comessem bem. Ele se sentia um fracasso como marido, como pai, como homem. Lucas, o filho mais velho, começou a perceber que algo estava errado. Ele parou de pedir dinheiro para lanche na escola. Parou de reclamar quando o jantar era só arroz e feijão de novo. Uma tarde, Fernando o encontrou contando as moedinhas do cofrinho. O que você está fazendo, filho? Lucas se assustou e tentou esconder o cofrinho. Nada, pai. Fernando se ajoelhou na frente dele. Conta pro papai. Os olhos do menino se encheram de lágrimas. Eu ouvi a mamãe chorando ontem. Ela estava falando que não sabe como vai pagar o aluguel. Eu quero ajudar com meu dinheiro. A dor que Fernando sentiu naquele momento foi indescritível. Ele puxou o filho num abraço apertado, lutando contra as próprias lágrimas. Você não precisa se preocupar com isso. O papai vai resolver. Mas como ia resolver? A cada dia que passava, a pilha de contas aumentava. Primeiro foi a conta de luz que atrasou. Depois a água. O dono da casa começou a aparecer cobrando o aluguel com uma frequência que deixava todo mundo tenso. Fernando vendia as próprias ferramentas, uma por uma, para conseguir comprar comida. Não vende isso, amor. Adriana implorou quando viu ele guardar o jogo de chaves do pai numa sacola. São as ferramentas do seu pai. Você vai precisar delas quando arrumar trabalho. A gente precisa comer hoje, Adriana. Amanhã eu me preocupo com ferramentas. Ele foi até a loja de penhores no centro. O homem atrás do balcão olhou as ferramentas com desinteresse e ofereceu uma quantia ridícula. Fernando sabia que valia muito mais. Sabia que aquelas peças tinham valor sentimental imensurável, mas aceitou o dinheiro sem reclamar. Precisava alimentar os filhos. No caminho de volta para casa, passou pela padaria e comprou pão fresco, leite e algumas frutas. Quando entregou a sacola para Adriana, ela o abraçou com força. Não precisava perguntar de onde tinha vindo o dinheiro. Ela sabia. E isso doía nela tanto quanto doía nele. Sofia, a caçula, era pequena demais para entender completamente o que estava acontecendo, mas sentia a tensão no ar. Ela tinha parado de pedir brinquedos novos, parado de reclamar quando não podia comer doces. Uma noite, ela apareceu na sala com um desenho que tinha feito na escola. Olha, papai,
Desenhei nossa família. Fernando pegou o papel. Era um desenho simples, feito com lápis de cor. Ele, Adriana e as duas crianças de mãos dadas, todos sorrindo. Embaixo, com a letra torta de criança, estava escrito: Minha família feliz. Ele não conseguiu segurar. As lágrimas escorreram sem controle enquanto ele abraçava a filha pequena. É o desenho mais bonito que o papai já viu. Você gostou mesmo? Os olhinhos dela brilhavam de felicidade. A tia da escola disse que família unida supera tudo. Aquelas palavras infantis perfuraram o coração de Fernando. Família unida. Era isso que eles eram. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com todo o sofrimento, eles ainda tinham uns aos outros. Mas por quanto tempo ia conseguir manter isso? Uma tarde, Fernando estava voltando de mais uma tentativa frustrada de conseguir emprego quando encontrou Roberto, seu antigo colega de oficina, na esquina. Os dois se encararam por um momento antes de Roberto baixar os olhos, claramente envergonhado. E aí, Roberto? Fernando, cara, Roberto parecia procurar as palavras certas. Eu queria ter feito alguma coisa naquele dia. Mas você sabe como é o Marcelo. Sei. Fernando não tinha raiva dele. Entendia o medo de perder o emprego. Como tá a oficina? Diferente sem você. Roberto coçou a cabeça. O Marcelo anda mais irritado ainda. Acho que ele tá com peso na consciência pelo que fez. Duvido. Fernando deu um sorriso amargo. Roberto hesitou antes de enfiar a mão no bolso. Olha, eu sei que não compensa nada, mas... Ele estendeu algumas notas amassadas. É o que eu posso ajudar agora. O orgulho de Fernando gritou para recusar. Mas ele pensou no aluguel atrasado, na geladeira vazia, nos filhos. Pegou o dinheiro com a mão tremendo. Obrigado, Roberto, sério. Qualquer coisa você me procura. Roberto apertou o ombro dele. Você é um cara bom, Fernando. Não merecia isso. Depois que Roberto foi embora, Fernando ficou parado na esquina segurando o dinheiro. Um cara bom. Era isso que ele sempre tentou ser. Mas ser bom não pagava as contas. Ser bom não colocava comida na mesa. Ser bom tinha custado tudo. Naquela noite, Adriana encontrou ele sentado no quintal olhando para o céu estrelado. Ela se sentou ao lado sem dizer nada, apenas segurando a mão dele. Ficaram ali em silêncio por um longo tempo, antes dela finalmente falar. Você tá pensando em desistir? Fernando não respondeu imediatamente. Estava assim. Tinha passado pela cabeça dele simplesmente sumir, deixar a família livre daquele peso que ele tinha se tornado. Mas a mão de Adriana apertou a dele com força, como se ela soubesse exatamente o que ele estava pensando. Não faz isso, ela sussurrou. A gente precisa de você. Eu preciso de você. Mas eu não consigo cuidar de vocês, Adriana. Eu falhei. Você não falhou. Ela virou o rosto dele para olhar nos olhos. Você perdeu um emprego porque tem um coração bom demais. Isso não é falha. É quem você é. E é exatamente por isso que eu me casei com você. Mas as crianças têm um pai honesto. Um pai que ensina elas a fazer o certo mesmo quando é difícil. Isso vale mais que qualquer dinheiro. As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. A gente vai passar por isso, juntos, como sempre foi. Fernando a puxou para um abraço desesperado. Ela estava certa. Eles eram uma família. E famílias não desistem umas das outras. Mas o medo ainda estava ali, latejando no peito dele como uma ferida aberta. Dias depois, o dono da casa apareceu de novo. Dessa vez não estava sozinho. Trouxe um papel oficial, um aviso de despejo. Fernando tinha 1 mês para conseguir o dinheiro ou teria que sair. Ele olhou para o documento com as mãos tremendo, sentindo o mundo desabar de novo. Eu sinto muito, Fernando. O senhorio disse com genuína tristeza no olhar. Você sempre foi um bom inquilino, mas eu também tenho contas para pagar. Depois que o homem foi embora, Fernando se sentou na mesa da cozinha segurando o papel. 1 mês. Tinha apenas 1 mês para conseguir um milagre. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, rezou. Não sabia mais se alguém estava ouvindo, mas precisava acreditar que sim. Por favor, ele sussurrou para o silêncio da casa vazia. Eu só preciso de uma chance, só uma. O telefone tocou naquele momento, cortando o silêncio como um trovão. Fernando olhou para o aparelho na parede sem acreditar. Quem ligaria para eles aquela hora? Com o coração acelerado,
Ele atendeu. Alô? Boa tarde. Estou procurando pelo senhor Fernando Carvalho? Era uma voz feminina, educada, desconhecida. Sou eu. Meu nome é Beatriz. Sou assistente pessoal da senhora Helena Mendes. A senhora gostaria muito de falar com o senhor. Poderia comparecer a um endereço amanhã? Fernando ficou confuso. Helena Mendes? O nome não dizia nada. Desculpa, mas eu não conheço nenhuma Helena. A senhora disse que o senhor ia lembrar dela. Foi o mecânico que consertou o carro dela há algumas semanas. A senhora de cabelos brancos com bengala? O coração de Fernando parou. A senhora. Aquela senhora que ele tinha ajudado no dia que perdeu o emprego. Eu me lembro dela. Ótimo. A senhora Helena gostaria de conversar pessoalmente com o senhor. Posso passar o endereço? Fernando anotou o endereço numa folha velha, ainda sem entender direito o que estava acontecendo. Quando desligou, ficou olhando para o papel na mão. Seria um emprego? Uma chance de recomeçar? Ou apenas uma conversa educada de agradecimento? Naquela noite, ele contou para Adriana sobre a ligação. Os dois ficaram acordados até tarde especulando sobre o que poderia ser. Pela primeira vez em semanas, Fernando sentiu algo que tinha esquecido como era. Esperança. Pequena, frágil, mas esperança. Fernando acordou antes do sol nascer. Não tinha conseguido dormir direito pensando no encontro daquele dia. Ele tomou banho, vestiu a única roupa boa que ainda tinha, uma calça social e uma camisa que Adriana passou com cuidado na noite anterior. Ela estava mais nervosa que ele. Você acha que é o quê? Adriana arrumava a gola da camisa dele pela terceira vez. Um emprego? Um favor? O que uma senhora pode querer com você depois de tanto tempo? Não sei. Mas seja lá o que for, é a única chance que a gente tem agora. O endereço que Beatriz tinha dado ficava num bairro nobre da cidade, muito longe da realidade deles. Fernando pegou 2 ônibus para chegar lá, observando a paisagem mudar gradualmente. As casas ficavam maiores, os carros mais caros, as ruas mais limpas. Quanto mais perto chegava, mais deslocado se sentia. Quando finalmente desceu na parada certa, ficou parado na calçada olhando para os números das casas. Tinha que ser um erro. O endereço que Beatriz deu era de uma mansão imensa, cercada por muros altos e portões de ferro trabalhado. Ele conferiu o papel de novo. Era ali mesmo. Com as pernas tremendo, Fernando apertou o interfone. Uma voz respondeu imediatamente, e o portão começou a se abrir devagar. Um jardim imenso se revelou na frente dele, com fontes, estátuas e flores que ele nem sabia que existiam. No fim da alameda, a casa se erguia como um palácio. Senhor Fernando, uma mulher jovem de tailleur apareceu na porta. Sou a Beatriz, a senhora Helena está esperando. Por favor, me acompanhe. Fernando seguiu ela por corredores decorados com quadros caros e móveis antigos. Cada passo que dava no piso de mármore ecoava como um lembrete de que ele não pertencia àquele mundo. Beatriz o guiou até uma sala enorme com janelas do chão ao teto, de onde se via toda a cidade. A senhora já vem. Beatriz saiu fechando a porta atrás dela. Fernando ficou ali parado, sem saber onde botar as mãos. Tinha medo de tocar em qualquer coisa, de respirar errado, de quebrar alguma coisa que custava mais que sua vida inteira. Foi quando ouviu a voz atrás dele. Fernando. Ele se virou. Era ela. A senhora dos cabelos brancos, ainda com a bengala, mas agora vestida com roupas elegantes que mostravam quem ela realmente era. Uma mulher de posses. Muitas posses. Senhora Helena. A voz dele saiu num sussurro. Desculpa não ter me apresentado direito naquele dia. Ela caminhou devagar até uma poltrona e sentou, fazendo sinal para ele sentar também. Mas eu precisava ter certeza de uma coisa antes de agir. Fernando sentou na beirada do sofá, completamente perdido. Certeza de quê? Helena o observou com aqueles olhos sábios que pareciam ver através das pessoas. Certeza de que ainda existem pessoas boas no mundo. Pessoas que ajudam sem esperar nada em troca. Eu só fiz o que qualquer um faria. Mas não foi qualquer um que fez, Fernando. Foi você. Ela se inclinou para frente. Você sabe quem eu sou? Fernando balançou a cabeça. Helena sorriu. Eu sou dona do grupo empresarial Alvorada. Tenho empresas de construção, imobiliárias. O
Uma rede de oficinas mecânicas espalhadas pela cidade. Mas principalmente, eu sou uma mulher que passou a vida inteira construindo tudo isso sozinha. O chão pareceu sumir debaixo dos pés de Fernando. Uma rede de oficinas. Ela era dona de oficinas mecânicas. Isso significava... Naquele dia, Helena continuou, eu não estava com o carro quebrado por acaso. Eu estava testando você. Testando? Fernando não entendia nada. Há meses eu estou procurando alguém para assumir a gerência da minha maior oficina. Mas eu não queria um gerente qualquer. Queria alguém com habilidade técnica, sim, mas principalmente alguém com caráter. Os olhos dela brilharam. Então eu inventei essa história do carro quebrado e fui visitando oficinas pela cidade, fingindo estar desesperada, vendo como cada mecânico reagia. Fernando sentiu o coração disparar. E eu? Você foi o único que me ajudou de graça. Mais que isso, você arriscou seu próprio emprego para ajudar uma estranha. Helena se recostou na poltrona. Minha assistente me contou o que aconteceu depois. Que você foi demitido. Que o antigo patrão espalhou mentiras sobre você. Que sua família está passando dificuldades. As lágrimas começaram a queimar nos olhos de Fernando. Ele não sabia se sentia alívio ou vergonha por ela saber de tudo aquilo. Eu sinto muito pelo que você passou por minha causa. Helena disse com sinceridade. Mas eu quero consertar isso. Quero te oferecer não apenas um emprego, mas uma chance de recomeçar completamente. Mas Fernando não conseguia falar. A emoção tinha fechado a garganta dele. Eu quero que você seja o gerente geral da oficina Estrela do Sul, a maior unidade da minha rede. Você vai coordenar uma equipe de 20 mecânicos. Vai ter salário 3 vezes maior do que ganhava antes, plano de saúde para a família inteira e participação nos lucros. O mundo parou. Fernando olhou para ela sem conseguir processar o que estava ouvindo. Tinha que ser um sonho. Coisas assim não aconteciam na vida real. Por quê? Ele finalmente conseguiu perguntar. Por que fazer tudo isso por mim? Helena se levantou apoiada na bengala e caminhou até a janela. Porque eu já estive onde você está agora. Há muitos anos atrás, eu era uma mulher pobre, viúva, com 2 filhos pequenos para criar. Eu trabalhava limpando escritórios de madrugada. Fernando ouviu atento enquanto ela contava a história. Uma noite, eu estava limpando o escritório de um empresário rico quando encontrei uma carteira esquecida na mesa. Dentro tinha muito dinheiro. Muito mesmo. Eu olhei para o dinheiro e pensei em todos os problemas que aquilo resolveria. Pensei nos meus filhos com fome. Pensei no aluguel atrasado. Ela pausou, a voz embargada. Mas eu devolvi a carteira para o dono. Ele ficou tão impressionado que me ofereceu um emprego na empresa dele. Me ensinou sobre negócios. E com o tempo, eu consegui construir meu próprio império. Helena se virou para ele. Aquele momento de escolha mudou toda a minha vida. E quando vi você fazendo a mesma escolha, abrindo mão do que tinha para ajudar alguém, eu soube que precisava retribuir. Fernando não segurou mais. As lágrimas escorriam livremente agora. Toda a dor, todo o sofrimento, todo o medo das últimas semanas vinham à tona de uma vez. Helena se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Você não precisa responder agora. Vai para casa, conversa com sua esposa, pensa bem. Mas saiba que essa oferta é real e é sua se você quiser. Fernando limpou o rosto com as costas da mão. Eu não preciso pensar. Eu aceito. Eu aceito sim. Helena sorriu. Ótimo. Você começa na semana que vem. Beatriz vai cuidar de toda a papelada e vai te dar um adiantamento do primeiro salário hoje mesmo. Adiantamento? Fernando não podia acreditar. Você tem contas atrasadas para pagar, uma família para alimentar. Não dá para esperar até o fim do mês. Ela tocou no interfone da mesa. Beatriz, pode entrar, por favor. A assistente entrou com um envelope grosso. Aqui está, senhora Helena. Fernando, isso aqui é suficiente para você colocar todas as suas contas em dia e ainda sobrar para a família respirar tranquila por um tempo. Helena entregou o envelope para ele. E mais uma coisa. A casa. Casa? Eu sei que você está com aviso de despejo. Acontece que eu tenho várias propriedades alugadas pela cidade. Uma delas, não muito longe de onde você mora agora, acabou de ficar vaga. É sua se quiser. Aluguel subsidiado pela empresa como parte do pacote de benefícios. Fernando segurava o envelope com as 2 mãos.
tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Não eram lágrimas de tristeza mais. Eram lágrimas de gratidão pura, de alívio, de fé restaurada em que coisas boas ainda podiam acontecer. Eu não sei como agradecer. Você já agradeceu, Helena disse com carinho. Quando ajudou uma senhora desconhecida sem pedir nada em troca. Quando manteve sua bondade mesmo quando o mundo foi cruel com você. Isso é o que importa, Fernando. Nunca perca isso. Ele saiu da mansão como se estivesse flutuando. No ônibus de volta para casa, abraçava o envelope contra o peito, ainda sem acreditar que aquilo era real. As pessoas ao redor olhavam para ele com curiosidade, vendo ele chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Mas ele não ligava. Nada importava além de chegar em casa e contar para Adriana. Quando abriu a porta, encontrou ela na cozinha tentando fazer render o pouco de arroz que tinha. Lucas e Sofia estavam fazendo o dever na mesa da sala. Todos se viraram quando ele entrou, a expectativa estampada nos rostos. E aí? Adriana largou a colher e veio correndo. O que ela queria? Fernando não conseguia falar. Apenas abriu o envelope e mostrou o dinheiro. Adriana levou a mão à boca, os olhos arregalados. Então ele contou tudo. A mansão, a história de Helena, o teste, a oferta do emprego, a casa nova, tudo. Quando terminou de contar, Adriana estava chorando tanto que mal conseguia respirar. Ela o abraçou com uma força que parecia querer nunca mais soltar. Lucas e Sofia correram para abraçar os pais também, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo a alegria no ar. Eu te falei, Adriana sussurrou no ouvido dele. Eu te falei que a gente ia superar isso juntos. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, a família jantou com comida de verdade na mesa. Fernando tinha ido ao mercado e comprado tudo que os filhos gostavam. Enquanto assistia Lucas e Sofia comerem e rirem, enquanto segurava a mão de Adriana por baixo da mesa, ele sentiu algo que tinha esquecido. Paz. Mas tinha uma coisa que ainda o incomodava. Marcelo. O homem que o humilhou, que espalhou mentiras sobre ele, que tentou destruir sua reputação. Fernando sabia que eventualmente teria que enfrentar o passado. E esse momento estava mais perto do que ele imaginava. A primeira semana de Fernando como gerente da oficina Estrela do Sul foi intensa. Ele chegava cedo e saía tarde, dedicado a aprender cada detalhe da operação. A oficina era enorme, com equipamentos modernos que ele só tinha visto em revistas. Os 20 mecânicos sob seu comando o receberam com respeito, impressionados com o conhecimento técnico dele. Adriana não cansava de dizer como ele estava diferente. Os olhos tinham voltado a brilhar, os ombros não carregavam mais aquele peso de derrota. As crianças também perceberam. Sofia tinha voltado a desenhar a família feliz. Lucas tinha parado de contar moedas do cofrinho. A casa nova era um sonho. 3 quartos, quintal espaçoso, numa rua tranquila onde as crianças podiam brincar na calçada. Adriana chorou no dia da mudança, andando pelos cômodos vazios, imaginando como ia decorar cada espaço. Era mais do que eles tinham sonhado ter algum dia. Mas Fernando sabia que a paz completa só viria quando acertasse as contas com o passado. E o passado tinha nome: Marcelo. Foi numa tarde normal de trabalho que Fernando recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era Beatriz, a assistente de Helena. Fernando, a senhora Helena pediu para você ir até a oficina Rodrigues hoje à tarde. Tem uma situação que precisa da sua presença. O estômago dele apertou ao ouvir o nome. A oficina Rodrigues? A do Marcelo? Exatamente. A senhora vai explicar tudo quando você chegar lá. Pode ir direto de onde está. Fernando desligou o telefone com as mãos suadas. Voltar àquele lugar era a última coisa que queria fazer. Mas se Helena estava pedindo, devia ter um motivo importante. Ele avisou o supervisor que sairia mais cedo e pegou o carro da empresa na direção da antiga oficina. Quando chegou, encontrou uma cena que nunca esperaria ver. Havia 2 carros estacionados na frente. Um deles ele reconheceu como sendo o de Helena. O outro era uma picape importada. Dentro da oficina, vozes alteradas ecoavam. Fernando entrou devagar. A cena que viu o deixou paralisado. Marcelo estava de pé no meio da oficina, o rosto vermelho de raiva, gesticulando violentamente para Helena, que estava sentada numa cadeira com a bengala apoiada ao lado.
Beatriz estava ao lado dela anotando algo numa prancheta. Roberto e Júlio, os antigos colegas, observavam de longe claramente desconfortáveis. "Isso é um absurdo", Marcelo gritava. "Você não pode simplesmente aparecer aqui e fazer essas acusações." "Não são acusações, Sr. Marcelo." A voz de Helena era calma, mas firme. "São fatos documentados. Esta oficina tem débitos trabalhistas não pagos, equipamentos de segurança inadequados e uma lista enorme de reclamações de clientes não resolvidas." Foi quando Helena viu Fernando na porta. Ela fez um sinal para ele se aproximar. Marcelo se virou e, quando viu quem era, a expressão dele passou de raiva para choque absoluto. "O que ele está fazendo aqui?" Marcelo apontou para Fernando como se tivesse visto um fantasma. "Ele trabalha para mim agora." Helena disse simplesmente. "Fernando, vem aqui, por favor." Fernando caminhou até o centro da oficina, cada passo pesado com memórias ruins. Roberto e Júlio o encaravam com uma mistura de surpresa e vergonha. Marcelo parecia prestes a explodir. "Trabalha para você?" Marcelo deu uma risada histérica. "Esse cara roubou da minha oficina. Eu demiti ele por justa causa." "O senhor demitiu ele por ajudar uma cliente", Helena corrigiu. "Aquela cliente era eu." O silêncio que se fez foi absoluto. Marcelo abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir formar palavras. Roberto e Júlio se entreolharam, começando a entender a dimensão do que estava acontecendo. "Eu sou Helena Mendes, dona do Grupo Empresarial Alvorada", ela continuou. "E o senhor Marcelo? Acontece que eu sou também a nova proprietária desta oficina." A bomba caiu como um trovão. Marcelo cambaleou, precisando se apoiar numa bancada. "Isso não é possível. Essa oficina é minha." "Era sua." Beatriz interveio, mostrando os documentos na prancheta. "Até seus credores executarem a dívida. O senhor estava devendo 3 meses de aluguel do imóvel, 2 meses de fornecedores e tinha processos trabalhistas de ex-funcionários. O banco executou tudo e leiloou. Nós compramos." Marcelo ficou branco. Ele olhou ao redor da oficina como se estivesse vendo ela pela primeira vez ou pela última. Mas isso não pode estar acontecendo. E tem mais." Helena se levantou apoiada na bengala. "Eu conversei com vários de seus antigos funcionários. Descobri um padrão de comportamento abusivo, salários atrasados, condições ruins de trabalho. O senhor construiu esse negócio às custas do sofrimento de pessoas boas." Marcelo olhou para Fernando com um ódio mal disfarçado. "Isso é tudo culpa sua." Marcelo apontou o dedo trêmulo para Fernando. "Você apareceu aqui com sua assistente só para se vingar de mim?" "Não é sobre vingança," Fernando disse, encontrando a própria voz pela primeira vez. "Eu nunca quis isso. Eu só queria trabalhar honestamente e sustentar minha família." "Mentira! Você armou tudo isso!" Marcelo deu um passo na direção de Fernando, mas Helena se colocou entre os dois. "O senhor precisa entender uma coisa, Marcelo." A voz dela cortava como aço. "Fernando não sabia de nada disso até agora. Ele não pediu para eu comprar sua oficina. Eu fiz isso porque descobri como o senhor tratava as pessoas. Como o senhor espalhou mentiras sobre um homem bom, destruindo a reputação dele por pura crueldade." Roberto deu um passo à frente, a voz saindo baixa, mas firme. "É verdade, Marcelo. Você foi injusto com o Fernando. Todo mundo aqui sabe disso." "Cala a boca, Roberto." Marcelo se virou para ele. "Você trabalha para mim." "Não mais." Roberto tirou o crachá do bolso e colocou sobre a bancada. "Eu não aguento mais trabalhar num lugar onde a gente tem medo de fazer o certo. Eu devia ter defendido o Fernando naquele dia. Não defendi porque tinha medo de você, mas não tenho mais." Júlio, que sempre foi mais quieto, também se aproximou. "Eu também saio. O Fernando sempre foi melhor que a gente merecia. E você sempre foi pior do que a gente tolerava." Marcelo olhou para os 2 homens, depois para a oficina, depois para Helena e Fernando. A realidade finalmente batendo nele com força total. Ele tinha perdido tudo. A oficina, os funcionários, o respeito, tudo. "Vocês vão se arrepender disso", ele disse com a voz quebrada, mas sem força real nas palavras. "Todos vocês." Na verdade, Helena abriu a bolsa e tirou um envelope. "Eu vim aqui te oferecer algo, Marcelo. Não porque você merece, mas porque eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance." Ela estendeu o envelope. Marcelo olhou para ele com desconfiança antes de pegar. Dentro havia documentos.
É uma oferta de trabalho, Helena explicou. Não como dono, mas como mecânico comum numa das minhas outras oficinas. Salário justo, horário fixo, benefícios, mas com uma condição. Você vai trabalhar sob supervisão e vai ter que reconstruir sua reputação do zero. Marcelo segurava os papéis com as mãos tremendo. O orgulho lutava contra o desespero no rosto dele. Você quer que eu trabalhe como funcionário comum? Depois de tudo que eu construí aqui? O senhor não construiu nada, Fernando disse, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. Você explorou pessoas. Existe uma diferença. Mas eu tô te dando a chance de recomeçar do jeito certo. Helena continuou. De aprender o que significa trabalhar honestamente. A escolha é sua, aceita ou não. Marcelo olhou para a oficina mais uma vez, para os equipamentos, para os carros na área de serviço, seu império caído. Depois olhou para o envelope nas mãos. A humilhação era visível na postura curvada, nos ombros caídos. Mas talvez pela primeira vez na vida, ele estava sentindo o que tinha feito os outros sentirem. Eu preciso pensar, ele murmurou. Tem até amanhã, Helena disse. Beatriz tem meu contato. Agora, se me dá licença, preciso conversar com os novos gerentes desta oficina. Marcelo saiu arrastando os pés. Um homem completamente diferente daquele que tinha demitido Fernando semanas atrás. Quando a porta se fechou atrás dele, Fernando sentiu um peso enorme sair dos ombros. Não era alegria pelo sofrimento de Marcelo. Era alívio. Era justiça. Helena se virou para Roberto e Júlio. Vocês dois disseram que querem sair, mas e se eu oferecer algo melhor? Fernando vai precisar de uma equipe de confiança para administrar essa oficina. Homens que conhecem o negócio e que têm caráter. Interessados? Os dois se entreolharam, os olhos brilhando. Sério? Roberto perguntou. Completamente. Mas a decisão é do Fernando. Ele é o gerente regional agora. Esta oficina vai se reportar a ele. Fernando olhou para os dois antigos colegas. Roberto, que demonstrou arrependimento. Júlio, que finalmente encontrou coragem para fazer o certo. Ele pensou em quantas vezes tinha desejado ter alguém ao lado dele naquele dia terrível. Pensou em segundas chances. Eu quero vocês na equipe, ele disse, mas com uma condição. A gente trabalha junto, honestamente, tratando todo mundo com respeito. Pode ser? Pode. Roberto estendeu a mão e o aperto foi firme, cheio de significado. E obrigado. Você não tinha obrigação nenhuma de me dar essa chance. Todo mundo merece uma chance. Fernando repetiu as palavras de Helena. É só não desperdiçar. Os dias seguintes foram de transformação. A antiga oficina Rodrigues foi completamente reformada. Equipamentos novos chegaram. O espaço foi pintado. Novas políticas de trabalho foram implementadas. Fernando coordenava tudo com uma energia que ele não sabia que tinha. Marcelo aceitou a oferta de Helena. Fernando soube disso por Beatriz. O homem estava trabalhando numa oficina menor, longe dali, tendo que seguir ordens pela primeira vez em anos. Era estranho pensar nisso, mas Fernando não sentia raiva. Sentia algo mais próximo da pena. Uma tarde, enquanto supervisionava a instalação de novos elevadores hidráulicos, Fernando recebeu uma visita inesperada. Era Adriana, trazendo Lucas e Sofia para conhecer o lugar onde o pai trabalhava. Papai! Sofia correu e pulou nos braços dele. Aqui é enorme! É aqui que o papai trabalha agora? Lucas olhava tudo com os olhos arregalados. Você é o chefe de tudo isso? Sou o gerente. Fernando sorriu, o orgulho quente no peito. Mas o chefe mesmo é aquela senhora ali. Ele apontou para Helena, que tinha vindo fazer uma inspeção. Ela acenou para a família e caminhou na direção deles. Sofia se escondeu atrás da perna do pai, tímida de repente. Então essa é a família que me falaram tanto. Helena disse com carinho. Você deve ser a Adriana. Sim, senhora. Adriana apertou a mão dela com emoção. Eu não tenho palavras para agradecer tudo que a senhora fez por nós. Você não precisa me agradecer. Só continua sendo a mulher forte que segurou essa família nos momentos difíceis. Helena se abaixou com dificuldade para ficar na altura de Sofia. E você, mocinha? Que desenhos bonitos você faz? Sofia saiu de trás do pai surpresa. Como a senhora sabe que eu desenho? Um passarinho me contou. Helena piscou. Aposto que você é muito talentosa. A menina sorriu, a timidez sumindo. Lucas também se aproximou,
curioso sobre aquela senhora que tinha mudado tudo para a família dele. Enquanto Helena conversava com as crianças, Fernando e Adriana se afastaram um pouco. Ela segurou a mão dele, olhando ao redor da oficina movimentada, da equipe trabalhando, do marido dela comandando tudo aquilo. Parece um sonho, ela sussurrou. Tem dias que eu acordo achando que vai ser tudo mentira. Eu sei, eu sinto a mesma coisa. Fernando puxou ela mais perto. Mas é real. A gente conseguiu. Não, amor. Você conseguiu. Porque você nunca deixou de ser quem você é, mesmo quando o mundo tentou te quebrar. Naquela noite, Fernando voltou para casa nova com a família. Enquanto ajudava a Adriana a fazer o jantar, enquanto ouvia Lucas contar sobre a escola e Sofia mostrar o desenho novo que tinha feito, ele pensou em tudo o que tinha acontecido. A demissão injusta que parecia o fim de tudo. As semanas de desespero. A ligação misteriosa. A descoberta sobre Helena. E agora ali, naquela cozinha cheia de vida e amor, ele entendia. Às vezes a gente precisa perder tudo para ganhar o que realmente importa. Precisa passar pela escuridão para valorizar a luz. Precisa cair para aprender a se levantar mais forte. Fernando tinha feito uma escolha simples naquele dia. Ajudar alguém que precisava. Não esperava nada em troca. Não sabia que aquela escolha mudaria sua vida completamente. Mas foi exatamente essa pureza de intenção que fez toda a diferença. Em que você está pensando? Adriana perguntou, percebendo ele parado com a colher no ar. Em como a vida é estranha, ele respondeu. Como um único momento de bondade pode mudar tudo. Não foi só um momento, ela corrigiu. Foi você sendo você, todos os dias, em todas as escolhas. É por isso que você merece tudo isso. Mais tarde, depois das crianças dormirem, Fernando ficou no quintal olhando as estrelas. Pensou na senhora Helena, em como ela tinha passado por algo similar no passado. Em como ela decidiu usar seu sucesso para ajudar outras pessoas. Em como um ato de bondade dela tinha salvado a vida dele, assim como um ato de bondade dele tinha despertado algo nela. Era um ciclo. Bondade gerando bondade. Segundas chances criando mais chances. E Fernando decidiu ali, olhando para o céu estrelado da sua casa nova, que ia continuar esse ciclo. Ia tratar seus funcionários com respeito. Ia dar oportunidades para quem merecia. Ia ser para outros o que Helena foi para ele. Porque no fim das contas, não era sobre o dinheiro ou o cargo ou a casa grande. Era sobre manter a dignidade mesmo quando tudo desmorona. Era sobre fazer o certo, mesmo quando parece que fazer o errado seria mais fácil. Era sobre ser humano num mundo que às vezes esquece o que isso significa. E enquanto Fernando entrava em casa, vendo a luz quente da sala onde sua família o esperava, ele soube com absoluta certeza que tinha feito as escolhas certas. Todas elas. Meses se passaram desde aquele dia na antiga oficina Rodrigues. Fernando acordava todo dia com o coração leve. Algo que tinha esquecido era possível. A oficina Estrela do Sul prosperava sob seu comando, com a equipe unida e clientes satisfeitos. Roberto e Júlio tinham se tornado não apenas funcionários confiáveis, mas amigos verdadeiros. A vida finalmente sorria para a família Carvalho. Numa manhã ensolarada, Fernando estava revisando os relatórios quando Beatriz ligou com uma notícia inesperada. Fernando, a senhora Helena quer te ver hoje à tarde. Disse que é importante. O coração dele acelerou. Fazia semanas que não via Helena pessoalmente, apenas relatórios e contatos profissionais. Ele arrumou tudo e seguiu para a mansão, aquela mesma onde tudo tinha mudado. Helena o esperava no jardim, sentada num banco de madeira, alimentando os pássaros. Quando viu Fernando, o rosto dela se iluminou. Senta aqui comigo, meu filho. Fernando sentou ao lado. Ela segurou a mão dele com carinho. Eu tô doente, Fernando. A voz dela saiu suave, mas firme. Nada grave, mas chegou a hora de eu desacelerar. E eu preciso tomar algumas decisões importantes sobre o futuro das minhas empresas. O estômago de Fernando apertou. Senhora Helena, Deixa eu terminar. Ela sorriu. Você lembra quando eu te contei sobre a carteira que devolvi? Sobre o homem que me deu uma chance? Fernando acenou. Aquele homem não tinha filhos. Quando ele faleceu, deixou parte dos negócios dele para mim. Disse que eu tinha provado ter caráter para cuidar do legado dele. Helena pausou, os olhos marejados.
Eu passei a vida procurando alguém assim, alguém que merecesse continuar o que eu construí. Fernando sentiu o coração disparar, mal conseguindo acreditar no que estava ouvindo. Eu quero que você seja o diretor executivo de todas as oficinas do Grupo Alvorada. Não é só um cargo, Fernando. É uma responsabilidade. É continuar espalhando bondade, dando oportunidades para quem merece, mantendo vivo o que eu e aquele homem começamos. As lágrimas escorriam pelo rosto de Fernando. Eu não sei se mereço isso. Você merece mais do que qualquer pessoa que eu conheci. Helena limpou as próprias lágrimas. E tem mais uma coisa. Aquele jogo de chaves que você vendeu. As ferramentas do seu pai. Ela fez um sinal e Beatriz apareceu carregando uma caixa. Quando abriu, Fernando viu suas ferramentas antigas, cada uma limpa e restaurada, junto com peças novas, completando o conjunto. Eu rastreei cada ferramenta que você vendeu e comprei todas de volta. Helena segurou o rosto dele entre as mãos. Um homem precisa das ferramentas do pai. Elas carregam mais que função, carregam história. Fernando desmoronou. Abraçou Helena com força, chorando como criança. Toda a dor dos últimos meses se transformando em gratidão pura. Ela o segurou firme, como uma mãe segura um filho. Obrigado. Ele conseguiu dizer entre soluços. Por tudo. Por acreditar em mim quando ninguém mais acreditava. Você facilitou minha escolha sendo quem você é. Dias depois, Fernando estava na nova sede administrativa quando recebeu uma visita inesperada. Era seu Antônio, o dono da primeira oficina que o tinha rejeitado. O homem entrou cabisbaixo, o boné nas mãos. Fernando, eu vim pedir desculpas. Seu Antônio mal conseguia olhar nos olhos dele. Eu descobri a verdade toda. O Marcelo mentiu para mim. Você foi demitido por ajudar alguém, não por roubar. E eu te julguei sem conhecer tua história. Fernando se levantou da cadeira. Seu Antônio? Não, deixa eu falar. O homem levantou a mão. Eu perdi a chance de ter o melhor mecânico da cidade trabalhando comigo por causa de fofoca. Você não me deve nada, mas eu precisava olhar nos teus olhos e dizer que errei feio. Fernando deu a volta na mesa e estendeu a mão. Todo mundo merece perdão, seu Antônio. Eu não guardo rancor. O aperto de mão foi firme, cheio de significado. Seu Antônio saiu dali de cabeça erguida, e Fernando sentiu mais uma ferida antiga se fechar. Semanas se passaram e Fernando estava voltando para casa quando viu uma cena que o fez parar. Um homem mais velho estava na calçada, o carro parado com o capô aberto, claramente desesperado. Era um carro velho, mal cuidado. O homem tinha aparência simples, roupa surrada. Fernando estacionou e desceu. Precisa de ajuda? O homem se virou, os olhos vermelhos de quem tinha chorado. O carro não liga. Eu preciso chegar no hospital. Minha esposa está internada, não está bem. Fernando olhou para o motor. Era problema simples, mas o homem claramente não tinha dinheiro nem conhecimento para resolver. Ele pensou em Helena. Pensou naquele dia que mudou tudo. Pensou no ciclo de bondade que precisava continuar. Vou consertar para você, sem custo. Mas, moço, eu não tenho como pagar agora. Não precisa pagar. Fernando já estava trabalhando. Só passa bondade para frente quando puder. Em 20 minutos, o carro estava funcionando. O homem tentou dar o pouco de dinheiro que tinha no bolso, mas Fernando recusou. Quando o carro partiu em direção ao hospital, ele ficou ali parado, sentindo aquela sensação de paz que só vem de fazer o certo. Você continua sendo você. A voz veio de trás dele. Fernando se virou. Era Marcelo, de uniforme de mecânico, claramente voltando do trabalho na oficina onde Helena o tinha alocado. Os dois se encararam por um longo momento. Fernando, Marcelo engoliu seco. Eu passei os últimos meses pensando em tudo que fiz. Como eu tratei você, como eu tratei todo mundo. Eu era um homem amargo e cruel. Era? Fernando cruzou os braços. Estou tentando ser diferente. Marcelo olhou para as próprias mãos calejadas. Trabalhar como funcionário me ensinou coisas que eu nunca aprendi como patrão. Humildade, respeito, o valor de cada pessoa. Fernando viu sinceridade nos olhos dele. Você está indo bem. Melhor do que eu merecia. Marcelo deu um sorriso triste. A Helena me dá mais chances do que eu dei para qualquer um. E eu vi você ajudando aquele homem agora. Mesmo depois de tudo, você continua sendo a mesma pessoa boa. Porque é isso que meus pais me ensinaram.
Fernando se aproximou. E porque eu acredito que as pessoas podem mudar. Você está mudando, Marcelo. Isso é o que importa. Os dois apertaram as mãos, não como patrão e empregado, não como inimigos, mas como dois homens que entenderam as lições que a vida tinha para ensinar. No final de semana, Fernando organizou um churrasco na casa nova. A família toda estava lá. Adriana preparando saladas com Sofia, Lucas ajudando o pai na churrasqueira. Roberto e Júlio tinham vindo com as famílias. Beatriz apareceu trazendo Helena, que insistiu em participar apesar da saúde frágil. Essa casa tá cheia de amor, Helena disse, sentada numa cadeira confortável no quintal, observando tudo. É isso que faz uma casa ser um lar. Fernando se sentou ao lado dela. Nada disso existiria sem a senhora. Não, meu filho. Tudo isso existe porque você escolheu ser bom, quando podia ter escolhido ser amargo. Porque você manteve sua dignidade quando o mundo te tirou tudo. Eu só dei ferramentas. Você construiu o resto. Sofia correu até eles com um papel. Vovó Helena, fiz um desenho. A menina tinha começado a chamar Helena de vovó espontaneamente. E a senhora nunca corrigiu. Pelo contrário, os olhos dela brilhavam cada vez que ouvia isso. O desenho mostrava Fernando consertando um carro, Helena ao lado e a família toda ao redor. Embaixo, com letras coloridas, fazer o bem sempre vale a pena. Helena segurou o desenho contra o peito, as lágrimas escorrendo. Vou emoldurar isso e colocar no meu escritório. Naquela noite, depois de todos irem embora, Fernando ficou no quintal com Adriana. As crianças dormiam nos quartos. A casa estava silenciosa e pacífica. Você se lembra daquele dia? Adriana perguntou. Quando você chegou em casa com aquela caixa de ferramentas, demitido, sem saber como ia ser o amanhã? Como eu esqueceria? Eu tinha tanto medo. Ela segurou a mão dele. Mas você nunca perdeu a fé. Nunca deixou de ser quem você era. E olha onde a gente está agora. Fernando olhou para a casa iluminada, pensou nos filhos dormindo em segurança, pensou no emprego que amava, nas vidas que podia tocar agora, no legado que estava construindo. A gente passou pelo fogo, ele disse, mas saímos do outro lado mais fortes e melhores. Adriana encostou a cabeça no ombro dele, porque a gente aprendeu que bondade não é fraqueza, é a força mais poderosa que existe. Meses depois, Fernando estava no palco de um auditório lotado. Helena tinha organizado um evento beneficente para arrecadar fundos para famílias em dificuldade. Ela pediu para Fernando contar sua história. Eu era só um mecânico, ele começou, a voz ecoando pelo auditório. Fui demitido por ajudar alguém. Perdi tudo. Minha família passou fome. Eu quase desisti. Ele viu Adriana na plateia, segurando as mãos das crianças. Viu Roberto e Júlio. Viu Marcelo sentado no fundo, os olhos fixos nele. Viu Helena na primeira fileira, sorrindo com orgulho. Mas no momento mais escuro, alguém me mostrou que bondade sempre volta. Que fazer o certo sempre vale a pena, mesmo quando parece que não vale. E hoje eu tô aqui não para dizer que sou especial, mas para dizer que qualquer um pode fazer a diferença. Basta escolher ser bom. A plateia se levantou em aplausos. Fernando desceu do palco e foi direto abraçar Helena. Ela estava chorando, mas eram lágrimas de alegria. Você fez isso, ela sussurrou. Você entendeu. O legado continua. Anos depois, Fernando estava sentado naquele mesmo banco do jardim da mansão, agora dele. Helena tinha partido em paz, deixando tudo nas mãos dele com a certeza de que tinha escolhido a pessoa certa. Ele olhava para a foto dela na parede do escritório, segurando o desenho de Sofia que prometeu emoldurar. Lucas já estava na faculdade de engenharia mecânica, seguindo os passos do pai. Sofia queria ser professora, para ensinar crianças sobre bondade. Adriana coordenava um projeto social, usando as oficinas para ensinar profissão para jovens, em situação de risco. E Fernando, todo dia antes de sair para o trabalho, passava em frente àquela esquina onde tudo começou, onde uma senhora de bengala fingiu precisar de ajuda, onde ele fez uma escolha simples que mudou tudo. Ele ainda ajudava pessoas na rua. Ainda consertava carros de graça quando via alguém precisando. Ainda acreditava que bondade era a força mais poderosa do mundo, porque, no fim, Fernando aprendeu a lição mais importante. A gente não é definido pelo que acontece com a gente, mas por como a gente reage.
Não pelo que a gente perde, mas pelo que a gente mantém dentro de si. Não pelo sucesso, mas pelo caráter. E naquela manhã ensolarada, dirigindo para mais um dia de trabalho, Fernando viu um carro quebrado na pista. Sem hesitar, parou para ajudar, porque era isso que ele fazia, era quem ele era, e sempre seria. Fim da história. Que fue el equipo de todo, pero es que no entiendo qué crees. ¿De qué estás hablando? ¿Pero de qué estás hablando? Necesito una vaca. Skin on skin, the separation and the composition. No. I like you hurt me. Pull up and hurt me. It's just I like you hurt me. Voy a encontrar una vaca y ¿saben qué voy a hacer? Me voy a devolver a donde estaba yo al principio. Es que no sé decir que no. Pushing on my buttons with no hesitation. Press me up. Press me up. Hesitation. Hola, Lucho Puentero, ¿cómo estás? Me costó, lo siento. Luchoso, ¿cómo? ¿Qué? Cashew. Oli, ¿cómo estás? No encuentro ni una sola fucking vaca. ¿Cómo es posible esto? No tengo ni idea. ¿Me robó algo? Cabrona de remil cojones, ¿qué me robaste? No, ven, baja. Baja nomás. Atrévete a bajarte. Atrévete porque te rajo el cuello. Baja. ¿Qué tiene? ¿O es su pelo? Bueno. Necesito una vaca. ¿Cómo va a ser tan difícil encontrar una vaca? Solo una te pido. Pero Anita, hija, le están preguntando cosas, responda. ¿Qué cosa? ¿Qué? Pero a ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué me está preguntando? Pero es que se sube muy rápido el chat, pues no se alcanza a leer. Se sube el chat y no alcanza a leer. ¿Qué dijiste? Ya, pues... Ya, como son, yo siempre los leo. Ya que son pesados, ¿saben qué? No los voy a leer. Porque se ponen pesados conmigo. Acá hay un chancho, pero necesito una vaca. Ya, no me gustan esas bromas. Ya, chao, no les voy a responder más. No les voy a hablar. La ley del hielo. Estas me darán.
No me vio. Pero me sirvió por lo menos para... para la cama, porque no tengo un spawn definitivo, entonces aparezco en el spawn cuando me muero, y no es la idea. Hey man. Oh, I like my... ¿Me puedo comer esto? Bitch, if I want to, I will. Bitch, I want to, I will. Lola If I want Montero, to, I muchas gracias will. por If I ese want to, I follow. ¿Cómo will, estás? bitch. A ti sí te voy a leer, a los demás no, porque le estoy haciendo la ley del hielo. Ok. Sí, están castigados. La única que le voy a responder a Lola Montero. Porque, porque no me defendieron. Y todos estuvieron de acuerdo en que yo no los leía cuando sí los leo. Así que ya no los voy a leer. Les voy a dar en el gusto y no los voy a leer. Así de simple. No sé, andan diciendo que no los leo, que cuando los he leído, que yo no les leo el chat y no sé qué, que se me subió la fama ahora. Ahora sí. Ahora sí se me subió la fama y ahora sí no les voy a responder. ¿Con quién estás jugando? Estamos jugando en un servidor, en un SMP que se llama Sunveils. Eso es un servidor con muchos streamers. Y siguen con su bromita. Siguen con su bromita, los voy a seguir ignorando. Ustedes están manifestando eso. Porque ustedes dicen, ay, somos puros números. Ay, no sé qué. Y esto y que esto otro. Entonces no les voy a hacer caso. Esa va a ser la última que les voy a leer. Para darles contexto. No, porque no es que no hayan hecho nada. Es que ustedes avalan esos chistes de ay, que la Coveni no nos responde nunca, no, si la Coveni nunca lee el chat. Les voy a hacer caso entonces y no voy a leer el chat. Así de simple, se acabó. Me estoy dando la vuelta. Bueno, a ver si encuentro una vaca por ahí. Y siguen, y siguen, y si siguen, yo voy a seguir cumpliendo el rol que ustedes quieren que... Me gusta aquí, no está tan cerca del... Bueno, sí, igual está bastante cerca. No los voy a banear, tampoco se merecen baneo, ha sido un chistecito entre... Pero igual. Porque no es mi culpa que el chat se suba y no alcanza a leer.
Y ustedes lo dicen como si fuera mi culpa. Lavarte el anillo.